Graça e paz, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre as vossas vidas. Eu sou o presbítero Leandro. Nesta tarde eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus. Uma palavra forte, uma palavra edificante, a qual o Senhor vai estar falando profundamente aos nossos corações. Desde já eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, para que, da mesma forma que esta palavra traga edificação para mim, para você, esta palavra possa trazer edificação, trazer vida, paz, saúde para outras pessoas. Então ajude no crescimento da obra de Deus. Compartilhe esta palavra, deixe o seu like lá no canal, ative o sininho, tá? Para receber notificação de mais vídeo. Nesta tarde eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus. O capítulo é o de número 8 e o versículo de número 23, que diz assim a palavra de Deus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. Amados e queridos irmãos, lemos aqui esta palavra, a qual o Senhor vem falando fortemente ao nosso coração na tarde deste dia. Uma palavra bastante conhecida, uma palavra a qual muitos de nós já ouvimos pregar e falar sobre ela. Mas sabemos que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela se renova dia após dia na minha e na sua vida. Porque a todo momento, a todo instante, somos carentes, somos necessitados e precisamos da palavra de Deus. Porque para onde eu e você iremos se só aqui achamos palavra de vida eterna? Lemos aqui um texto bíblico escrito por Mateus, no capítulo 8, aonde vemos uma gloriosa passagem, a qual o texto vem dizendo que, primeiramente, Jesus entrou no barco. Segundo, os discípulos acompanharam Jesus, ou seja, primeiro, Jesus entrou no barco. Segundo, os discípulos vendo Jesus entrando no barco, não ficaram na praia, não ficaram para trás, entraram no barco aonde estava Jesus. Jesus disse: entremos no barco, vamos passar daqui para o outro lado. A Bíblia diz que os discípulos subiram no barco. Jesus, quando vê que o barco toma o seu rumo, ele resolve descer ali para a parte baixa do barco e dormir um sono. Jesus resolve descansar ali um pouco. A Bíblia diz que no meio do caminho, no trajeto do barco aonde Jesus e os discípulos estavam, sobreveio sobre eles uma grande tempestade, de maneira que o vento assoprava para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e o barco quase que ficava sem rumo e sem direção. Os discípulos estavam ali aterrorizados, atormentados, preocupados com aquela situação, porque eles não sabiam mais o que fazer. Seguravam um discípulo do lado, seguravam um discípulo do outro, mas o barco balançava para lá, o barco balançava para cá no meio do caminho.
E os discípulos começaram ali a ficar meio que preocupados com aquela situação, porque não sabiam o que fazer. De repente, alguém lembra que Jesus estava no barco e resolve ir atrás dele, aonde ele estava na parte baixa do barco, descansando. A Bíblia diz que no meio do caminho, quando eles atravessavam de um lado para o outro, esse vento começou a estremecer o barco. Esse vento começou a estremecer a fé dos discípulos que ali estavam com Jesus. Até que alguém resolve lembrar no barco que do lado deles, que junto deles, que com eles estava ali no barco o homem chamado Jesus de Nazaré. Deixa eu te dizer uma coisa nesta tarde. Jesus está no seu barco. Você não está sozinho. Porque no barco em que você entrou, no barco em que você está, nesse mar da vida, Jesus está com você. O começo pode ser até 1000 maravilhas. No começo pode ser tudo muito bom. No começo pode ser 1000 maravilhas, pode ser um mar de rosas, pode ser um doce. Mas no meio do caminho, querendo eu, você ou não, a tempestade virá para tentar derribar o nosso barco. No meio do caminho, a tempestade virá. O mar vai ficar bravio para tentar tirar o rumo do nosso barco. Mas de uma coisa eu e você sabemos, temos convicção e certeza que no nosso barco, o guia do nosso barco se chama Jesus de Nazaré. Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida esta promessa. Não precisa você entrar em pânico, por mais difícil que seja a luta a qual você esteja vivenciando. Não adianta você entrar em desespero, por mais difícil que pareça ser este problema, esta luta, esta dificuldade, esse problema a qual você está enfrentando. Você olha para a direita, você olha para a esquerda, para frente, para trás, para cima e para baixo e não vê solução para o seu problema. Mas deixa eu te lembrar algo que aconteceu ali naquele dia com os discípulos. Achando eles que o barco ia virar, que eles iriam naufragar e iriam morrer ali naquela tempestade. Alguém lembra e grita em alto e bom som: opa, mas espera aí, está faltando alguém, Jesus está no barco, cadê ele? Ele está na parte de baixo, vamos lá clamar por ele, vamos lá chamar ele, para que ele possa dar um jeito nessa situação. Vamos perguntar para ele o que ele pode fazer por esta situação. A Bíblia diz que, chegando lá, encontraram Jesus descansando, encontraram Jesus ali dormindo tranquilamente. O barco estava balançando, mas ele estava tranquilo. O vento estava bravio, assoprando, mas Jesus estava tranquilo. O mar estava bramando para um lado, para o outro, mas ele estava tranquilo. Porque ele sabia que ele estando no barco, aquele barco não podia virar. Ele sabia que estando ele no barco com você, você não vai naufragar. Porque ele sabe que uma hora ou outra você vai desistir de lutar com as suas próprias forças e vai colocar ele na frente de tudo. Ele sabe que você, mediante esta luta, esse problema, achando que não tem solução, você vai fazer o mesmo que aquele discípulo fez. Aquele discípulo clamou por Jesus. Aquele discípulo suplicou por Jesus. A Bíblia é bem clara em dizer que ele clamou por Jesus. Jesus acorda, olha para ele e pergunta: o que foi?
O que está acontecendo? O que querem que eu faça por vocês? A Bíblia diz que o discípulo aterrorizado disse: Mestre, o senhor não está preocupado? O senhor não está assustado? O vento está forte, o mar está forte. Vamos naufragar, vamos perecer, vamos morrer. Jesus olha para ele e diz: calma, homem. Homem de pouca fé, calma. A Bíblia diz que Jesus subindo até a proa do barco, Jesus vendo eles clamando e dizendo: Senhor, dá um jeito nessa situação. Senhor, nos ajude, porque senão vamos perecer e morrer no meio do caminho. A Bíblia diz que Jesus, estendendo as suas mãos e clamando em alto e bom som, ele diz: vento, aquieta-te. Mar, aquieta-te. A Bíblia diz que na mesma hora, no mesmo instante, houve uma grande bonança. Houve uma grande paz naquele momento. O vento cessou. O mar se acalmou. E eles conseguiram atravessar no barco do outro lado. Então o segredo está aí, meu querido. O segredo está aí, minha querida. O segredo é clamarmos por Ele. O segredo é dobrar o seu joelho e orar a Ele. O segredo é eu e você irmos aonde Ele está e pedir a Ele ajuda. O segredo para obtermos vitória mediante a nossa luta, mediante o problema a qual estamos ou iremos passar por ele, é irmos até aonde Jesus estava e ali clamar por ele, e ali chamar por ele, e ali e gritar por ele, que ele vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir o seu clamor. Ele vai ouvir a sua súplica. Ele vai ver o seu problema, a sua dificuldade. Ele vai ler cada lágrima que corre nos seus olhos. E da mesma forma que ele disse para o vento e o mar aquietar, o vento e o mar aquietou, ele vai dizer para o seu problema, para ele deixar de existir. E você vai obter vitória em nome de Jesus. Que esta palavra fique gravada na tábua do seu coração, que você receba de bom grado esta palavra. Deixe esta palavra falar com você na tarde deste dia. E você vai obter vitória, porque o Senhor é contigo. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle do seu barco. Você não vai perecer, você não vai naufragar. Você vai atravessar do outro lado, porque no barco em que ele estava, você entrou junto com ele. E no meio do caminho, mediante aquela tempestade, ele não abandonou os discípulos, ele não vai te abandonar. E no meio daquela tempestade, eles clamaram por ele, e ele ajudou os discípulos. Então, em meio a esse problema, em meio a essa luta, em meio a essa dificuldade, você vai clamar, e ele dos altos céus vai solucionar o seu problema e te dar vitória. Amém? Toma posse desta palavra, em nome de Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe poderosamente. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Por gentileza, ajude o Reino do Céu. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, tá? E que Deus possa lhe abençoar poderosamente em Cristo Jesus. Fica na paz.